Quando o PT completa 10 anos de governo, que partido político mantém em seus quadros filiados condenados em última instância pela Suprema Corte do país? Que partido político convida para participar das homenagens uma pessoa que já está condenada? José Dirceu, os deputados José Genuíno e João Paulo Cunha, bem como os demais envolvidos no mensalão, foram condenados por ministros, em boa parte escolhidos pelo governo do PT. Graças ao bom senso e às provas dos autos, a toga, como manto supremo da justiça, impôs-se sobre qualquer vontade, impôs-se até mesmo sobre a vontade do ex-presidente Lula, que tentou influenciar e intimidar a mais alta corte brasileira. É preciso dizer dessa tribuna que o projeto político do PT esconde um desejo chavista e fedilista de fazer as instituições democráticas e republicanas curvarem-se ao maior poder dos comandantes e ditadores, como ocorre na Venezuela e em Cuba. Numa tentativa de distorcer a história, prefere esquecer que os programas sociais de que tanto se vangloria o Partido dos Trabalhadores foram criados no governo de Fernando Henrique. A cartilha comemorativa dos 10 anos do PT distorce as estatísticas e tenta rotular os adversários. O PT quer ser o salvador da pátria. Para fazer justiça, é preciso reconhecer, sim, a amplitude que os programas sociais tiveram nos governos do PT e que o gasto social federal chegou de 16% do PIB em 2011. Mas o governo de Fernando Henrique Cardoso já tinha elevado esse número de 11% para 13% do PIB. O número de brasileiros em pobrezas extremas era em torno de 43% da população em 1993. E no período hiperinflacionário foi reduzido para 34% depois do Plano Real. Sem dúvida, esses números foram reduzidos de forma substancial no governo Lula e caiu para 23%. Mas os desafios sociais brasileiros não começaram a ser vencidos pelos partidos dos trabalhadores. Não haveria como investir na área social se o país não tivesse passado pelo Plano Real, que estabilizou a economia. Não haveria como gerir o Estado sem uma lei de responsabilidade fiscal, que lamentavelmente tem sido burlada pelo governo do PT. Por que o PT não colocou em sua cartilha comemorativa a estagnação da economia que o Brasil tem vivido nesses 2 primeiros anos de governo? O PT estampa os réus do mensalão como heróis e apresenta à nação uma festa com a presidente da República. Essa conduta fere de morte os princípios do Estado de Direito e macula a ordem democrática, reconstruída às duras penas pelo governo brasileiro. Um verdadeiro desacato à justiça. A corrupção e o tráfico de influência se tornaram tão comuns ao longo dos 10 anos que é bem capaz de o ex-chefe do Gabinete da Presidência da República em São Paulo, Rosimeire Noronha, também aparecer entre os convidados. O Partido dos Trabalhadores esqueceu-se das bandeiras que lhe deram a origem, até o do livre pensamento. É de se lamentar que o governo do PT não consiga garantir a palavra da blogueira Ione Sanches, impedida de colocar sua visão do que é na prática o governo de Fidel em Cuba. É inacreditável como um partido que lutou pela livre expressão do pensamento, pela recondução do país à democracia e ao Estado de Direito, consiga virar as costas ao que há de mais caro às sociedades livres, a liberdade de expressão. Nesses 10 anos de governo do PT, o que de fato há para se comemorar em termos de aperfeiçoamento, marcos regulatórios necessários ao progresso sustentável do Brasil? O que, na verdade, foi feito para garantir que as profundas reformas realizadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso, fundamentos para o crescimento econômico, não se vissem em risco diante da inflação, que foge ao controle das autoridades monetárias de um PIB que patina? Na área econômica, o governo do PT foi bem, enquanto o presidente Lula pôde ficar acomodado pelo crescimento contínuo durante os 7 anos anteriores à crise americana. Mas o Brasil precisa entender que, mesmo diante da força motriz da economia mundial, o país cresceu abaixo da média, também quanto comparado às demais economias emergentes. À medida que o mito da marolinha foi se desfazendo e as manobras de incentivos pontuais e determinados setores da economia foram se esgotando, o Brasil mergulhou numa estagnação econômica.
A redução da taxa Selic é um mérito do presidente Dilma. Porém, é preciso mais ousadia para que as empresas parem de pagar juros altíssimos em razão dos spreads bancários. Se o presidente Lula não se tivesse acomodado na retórica que nunca antes na história desse país, poderia ter trabalhado mais em favor de um desenvolvimento duradouro. O PT continua a agir em favor de um projeto político centrado em dogmas e não nas prioridades do Brasil. Nesses 10 anos de governo do PT, o Brasil continua a cobrar dos contribuintes impostos de países ricos, mas prestar serviços de países pobres. No ranking dos países mais eficientes em converter impostos em bem-estar dos cidadãos, o Brasil está na lanterna, atrás de emergentes do leste europeu, como a Eslovênia, a República Tcheca e países vizinhos como Uruguai e Argentina. O cidadão brasileiro, quando compra um tributo, paga em média 30% em recolhimento de impostos. Além disso, paga IPVA, IPTU e imposto de renda. No que tange ao imposto de renda, a classe média é extremamente onerada. Paga pela educação dos filhos, mas não pode descontar dos rendimentos o total investido nas futuras gerações do país. O fato é que nesses 10 anos de governo do PT, os brasileiros viram o impostódromo bater recordes a cada ano, mas não tem sistema público de saúde capaz de atendê-los adequadamente ou garantia da segurança pública no exercício sagrado de ir e vir. O cidadão trabalha 4 meses no ano para pagar impostos, que se concentram na mão voraz da União. Até mesmo na área social, os dados têm sido manipulados em favor do interesse do governo. Vejam agora a questão da pobreza, senhoras e senhores senadores. O Planalto alardeia ter tirado da miséria quase 20 milhões de pessoas, o equivalente a 10% da população brasileira em apenas 2 anos do governo Dilma. O segredo do milagre é de manipular os aspectos cruciais da contabilidade, a definição do que vem a ser pobreza extrema ou miséria, de um lado, e o do cadastro das famílias declaradas miseráveis, o do outro. Em primeiro lugar, se o governo ajustasse o teto da renda mensal familiar per capita pelo IPCA aos R$ 70, seriam hoje R$ 90. Isso por si só mudaria muito esse milagre. Mas o curioso é que o censo do IBGE de 2010 apontava 16 milhões de brasileiros com rendimento inferior a R$ 70. Então, como é que agora são 19,5 milhões? A alquimia é parecida com o desempenho dos alunos do 2º grau. Trocou-se índice do IBGE, que segue metodologia rigorosa, pelo cadastro do próprio governo, realizado em parceria com os mais 5.500 municípios brasileiros. É evidente a falta de rigor técnico do governo. E os apagões verificados em todo o Brasil. E o que o PT tem a dizer sobre isso? Era de se esperar que o partido resolvesse o problema, sobretudo quando se consideraram as críticas feitas a Fernando Henrique Cardoso. A verdade é que o Brasil não progrediu como poderia nesses 10 anos. Alardeado PAC patina. Instituições como o Banco do Brasil, a Petrobras, estão aparelhadas politicamente e vêm em risco a credibilidade do mercado financeiro. A Petrobras perdeu 40% do seu valor nos últimos 3 anos. Senhora Presidente, ao completar 10 anos no governo, o Partido dos Trabalhadores deveria fazer uma profunda reflexão sobre os valores da seriedade e a importância de ter um projeto para o Brasil sustentável, voltado à consolidação dos institutos da democracia e da República. É hora de o Brasil parar para refletir sobre os destinos da nação e ver que a manipulação de dados, a tributação excessiva e a mão forte do Estado não contribui para contribuirmos a uma sociedade cidadã. É hora de o Brasil ver quão maléfico é para o Estado de Direito essa atitude do PT, que pretende colocar a Presidente da República ao lado dos réus do Mensalão, numa festa que comemora 10 anos de PT no poder. Os 10 anos de governo foram marcados por sucessivos escândalos de corrupção, antes e depois do Mensalão. De Palocci, Valdomiro Diniz, passado pela GTEC, Correios, sanguessugas, dólares da cueca, aloprados, Erenice e Lina Vieira, além dos dossiês contra Fernando Henrique Cardoso e Ruth Cardoso. São dezenas de episódios que envergonham a nação.
Os 10 anos impediram a apuração efetiva da morte do prefeito de Campinas e não esclareceram o desvio de mais de 100 milhões de reais do Bancop, a corrupção no Ministério dos Transportes, na Conab, no Ministério do Turismo e no Ministério do Trabalho. Os 10 anos de PT mostram como a prática ao aparelhamento político do Estado arruinaram a Petrobras, orgulho dos brasileiros, e colocaram as bandeiras partidárias acima dos interesses da nação. Muito obrigado, senhora presidente, pelo tempo extra.